Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, Hoje a gente vai inaugurar esse ciclo de conversas que faz parte desse programa educativo da exposição, né? Do Coma. A exposição tem esse título, né? Linhas de fuga, a partir do tema geral do Coma, né? Que é pontos de fuga. Então, a gente pensou as obras como esses pontos e essa exposição seria uma tentativa de criar linhas, né, entre diálogos entre os artistas participantes, né, porque é uma produção bastante diversa, enfim, mas existem pontos em comuns bastante latentes, né. Então, hoje, no dia 11 de 2021, a gente vai dar prosseguimento e a gente fez essas 4 grandes linhas. A primeira seria impermanência e deslocamentos, com a Lina do Crow, Diana Medina, Doug Firmino, Ravani Melo e Alen Carone. Na próxima quinta, a gente vai falar sobre esse cotidiano e corpo, né? Que vai ser a Ana Paula Barbosa, o Danilo Piamentei, a Marta Mencarini, o Wallace Dias, Chicão. No dia 25, daqui a 3 semanas, Palavra e Cartografia, né? Coletivo Artes Maternagem, Fernando Pericim, Léo Columbi, Rafael da Escócia e Renato Medeiros. E no dia 2 do 12, né, a última conversa, Movimento e Vestígio, com a Letícia Miranda, Thais Cochino, Thaís de Oliveira, Robson Castro e Rosa Chan. Enfim, então acho que é um pouco isso, Ana, Tá. palavra. Bom, hoje damos graças também à equipe da organização do Coma, a nossos colegas da equipe da organização da exposição, a nossos artistas que estão aqui conosco para fazer esta conversa. Então, hoje nos acompanha aqui os artistas, Alina Dujou. Alina de Fortaleza, vive e trabalha no Marrocos, é arquitecta, artista visual, atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em artes visuais da UNB. Também está conosco Diana Medina. Diana vive e trabalha em Fortaleza, é fotógrafa, pesquisadora de arquivos fotográficos familiares, um pouco também na perspectiva de seu trabalho, que hoje vai apresentar também aqui para nós. Nos acompanha também Douglas Firmino. Ele investiga as representações e autorrepresentações do corpo grotesco no âmbito do desenho figurativo contemporâneo. Também colega do programa de pós-graduação da UNB. Nos acompanha também a Van Melo. A Van é fotógrafa, artista visual. Atualmente, acho que a Van já apresentou seu trabalho final como doutora, então acho que se pode dizer que é doutora em artes visuais da UNB. E nossa colega Lynn Caron, Lynn artista, também mestranda do programa de pós-graduação da UNB, colega também da organização da exposição do Coma. Então, para iniciar esta fala, nós temos umas perguntas e vamos a iniciar com uma delas. A ideia é que nós fazemos essa pergunta de forma geral e cada um dos artistas invitados vai ter mais ou menos 10 minutos, um pouquinho, e eu vou avisar a vocês antes da terminação do tempo para que vocês já tenham visto seu ponto final. Então, obrigada a você. Vamos dar início, então, acho que por ordem alfabética, né? Então, Alina, acho que está de primeira. De...
se não lembro mal. É certo. Então, posso começar? Sim, você pode começar. Nós temos uma pergunta. A primeira das perguntas é: quais relações percebe entre seu trabalho e as ideias de impermanência e deslocamento? Essa é uma pergunta núcleo de esta fala. Você pode iniciar, então. Tá. Bom, eu acho que eu posso ir respondendo a pergunta à medida que eu vou mostrando o trabalho? Não sei. Claro. Porque eu acho que está, né? Então, bom, boa noite a todos. Bom, eu queria também parabenizar toda a equipe, né, pelo trabalho, pela organização. E eu vou falar desse vídeo que eu apresentei na exposição Pontos de Fuga, que se chama Oriente e Ocidente. Então, eu vou primeiro mostrar um trecho bem curto desse vídeo e depois eu vou discorrer um pouco sobre a imagem e aí eu vou, né, responder a pergunta. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Não, não é esse, peraí. Tá tranquilo aqui? Sim, vamos. Você ativou o som? Sim. Ativei, eu vou dar início, tá? Tá. Orientar-se entre duas paisagens, Oriente, Ocidente, Ocidente, Oriente, se aqui, se lá, travessia, atravesso, verso, estou do outro lado, do lado de lá. Além, alá, o que vejo e o que imagino em um só ponto, ponto de vista. Vista-se, estranho e íntimo, próximo e distante, em uma única linha, a do horizonte. A linha vertical entre as duas paisagens é fissura, meu abismo. O horizonte contém uma fábula, um mistério. Para além dessa borda, o mundo continua? Bem, acho que aqui eu quis falar um pouco, tentar responder um pouco essa pergunta, né, de uma maneira mais... Vocês estão me ouvindo? Sim. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse trabalho eu fiz, né, na verdade, a primeira versão eu iniciei em junho desse ano, e foi, né, durante a disciplina de Métodos e Deslocamentos, da professora Karina Dias. E nessa primeira versão eu me posicionava aqui em Rabat, né, no Marrocos, a costa atlântica. E eu tenho uma irmã gêmea que mora em Fortaleza e ela se posicionou, né, de frente também na praia para o horizonte. E sincronicamente, né, nós tentávamos alinhar essas duas linhas. Então foi um trabalho que aconteceu em tempo real. Mas depois, em julho, eu fui para Fortaleza e refiz a experiência, né, de estar com o meu corpo olhando esse horizonte que me é familiar, né, o meu horizonte natal. E eu quis fazer o trabalho
alinhando o meu ponto de vista, não da minha irmã gêmea, mas o meu próprio. Então, porque a experiência, eu acho que a experiência do corpo, né? A experiência ela é única, ela é minha. E aí eu refiz, né? Eu fiz esse vídeo, né? Que eu renomeei, né? Eu fiz essa brincadeira entre as palavras, né? Oriente, si, Ocidente, esse si que está no meio, né? Esse si que é a fissura, que é o abismo que eu falo, né? Porque é uma linha só que une duas paisagens tão distintas, mas entre elas tem uma linha vertical, né? E eu digo que essa é a minha queda, né? Então, eu acho que é isso, que a experiência passa pela minha relação com a paisagem, né? E aí eu trago o pensamento da fenomenologia, do Merleau-Ponty e do Michel Collot, para dar um exemplo, que ele contrapõe a impessoalidade de um exercício intelectual e cognitivo, esse contato ingênuo com o mundo, que é o retorno à experiência através dos nossos afetos, né? Então, assim, um vídeo bem simples, mas que a experiência realmente do corpo de estar, né, nessa deslocada, né? Aí, talvez aí seja essa questão, né? De um corpo que é deslocado do seu lugar, que é um corpo estrangeiro, um corpo migrante, e como é que eu traduzo essa experiência, né? E, bom, eu já posso falar um pouco da relação que eu vi com os meus colegas, né, com o trabalho da Lin, da Havani, do Doug, da Diana. Eu achei interessante pensar assim, no trabalho da Lin, ela olha muito, né, ela tem essa caminhada e a gente vai olhando os pés, né, assim, ela puxa o nosso olhar sempre para a terra, né, também para essa matéria efêmera que vai, né, fala muito dessa questão da efemeridade que todos nós compartilhamos, né, esses pequenos grandes dramas da existência. E o da Havani leva o nosso olhar para o céu. Eu achei interessante ver isso, porque enquanto eu estou na linha do horizonte, que o horizonte ele chama, né? O horizonte ele é esse chamado que vem de longe, né? Que chama a gente para uma imigração, né? Que chama a gente para o longínquo, né? E a Lin traz esse olhar, né, para a terra e a Havani traz esse olhar para o céu. Isso assim, veio muito forte, essa sensação, né, do Doug também, né, e da Diana, essa transição, né, essa efemeridade, essa coisa que realmente vai virando um humus, né? Então, eu achei muito bonito, né, ver esse movimento do olhar. Eu acho que é isso, não sei o que mais que eu tenho para falar. Acho que nem deu os meus 10 minutos, né? Tá bom. Oi? Mas eu acho que o que eu tinha para falar Tá era bom, isso. Tá, Marina, depois tá bom. Tá jóia. Tá, obrigada. Tá bom. Então, continuamos com nossa Diana Medina, acho, que continua a nossa ordem alfabética, se não estou mal. E é a Diana. Boa noite. Diana, novamente, boa noite. Você lembra da pergunta? O que de pergunta permanência e deslocamento que existe nos nossos trabalhos, né? Sim, permanência e deslocamento, é isso. Obrigada, Ana. Obrigada a toda a organização também do Coma. Mais uma vez, parabéns, né? Eu falei logo na entrada, parabéns pela organização, porque é um momento da gente compartilhar nossas pesquisas, sair um pouco da solidão, né? Da solitude e entrar a pesquisa dos colegas, né? O trabalho dos colegas. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu vou começar respondendo assim a pergunta que de impermanência e deslocamento
acontece no meu trabalho, no trabalho que eu vi, e nas linhas, né, de criação que eu vi com os colegas de hoje à noite. Bom, a matéria ela é impermanente, né? E a matéria ela é a linha de, acho que é a linha de questionamento ou de pensamento que atravessa a produção, assim. Essa matéria que a gente conta como impermanente o tempo todo, como transformada e transformação o tempo todo. O meu trabalho que participa no Coma, na exposição, no Linha de Fuga, é um jogo de memória e trata exatamente da fragilidade dessa fotografia, uma fotografia que é impressa, que carrega uma matéria em si e que está sendo questionada, né, com os próprios usos da fotografia hoje, com as nossas adaptações e nosso cotidiano ainda muito preenchido por imagens e cada vez mais. E a proposta, esse trabalho, nasceu também na disciplina de métodos e deslocamentos com a Karina Dias, que foi uma experiência muito boa, de estar com outros artistas discutindo, e todas aquelas o jogo da memória é um jogo que foi desenvolvido por dois amigos, Marcelo Siqueira e o Raul Plasma, que gentilmente desenvolveram a ideia de que das imagens que foram coletadas dos colegas de sala de aula, fotos atuais e fotos criança, né? Fotos de cada um criança. Então, eles gentilmente atenderam ao meu pedido. Infelizmente, eu não pude colocar todo mundo, porque aí ia ficar mais complexo ainda desenvolver o jogo, então a gente teve um limite técnico, digamos assim, mas funcional, assim, funcionou super legal, porque uma vez que a gente experiencia, né, primeiro, achar os pares, né, vai sendo um desafio, assim, é um puro jogo de memória, né? É brincar com esse nome memória e jogo e lidando com fotografias que são caras, né? Fotografias de pessoas, né? Com identidades, com histórias atreladas, assim, que significam bastante para cada um deles. Eu acho que a gente encontra sempre nessa memória, nesse olhar para o passado, de ver como se era em um tempo diferente pela fotografia, sempre é mágico, né? Sempre a gente tem um apego muito grande com o contexto da imagem, da foto, e sabendo dessa mutação, né? A fotografia ali, ela vem comprovar essa impermanência, né? Essa mutação, essa impermanência que a gente atesta, né, nos dias a dias, no dia a dia, assim. Eu acredito que a experiência de olhar uma fotografia ou de manter uma fotografia impressa, ela tem um valor assim simbólico muito forte, e é um hábito que tem se perdido, o hábito de imprimir as suas fotos, assim. E a gente tem adaptado para formas diferentes, guardar como informação, né, digital, e a gente vê a cada dia o quão é frágil, né, esses suportes materiais questionam a gente, até quanto tempo vai durar, vai continuar junto, as impressões e os arquivos digitais, com certeza. É um processo contínuo aí. Eu acho que toda
o que elenca, assim, o que me aproxima, né, do trabalho dos meus colegas hoje, observando o trabalho da Lynn Carrone, passa bem por essa questão mesmo, né, Lynn, do teu trabalho de matéria mesmo, de chão, de terra, de corpo, né? Eu vi isso também muito forte no trabalho do Doug, o corpo se decompondo, assim, parte por parte, né? Observar essa matéria que se decompõe para se fazer outra, né? Para se transformar, porque na realidade é uma transformação, né? Não acaba, continua, né? A matéria ela vai se transformando, se transmutando, como no trabalho da Avani, essa nuvem que muda, que vai dançando, que vai se transformando o tempo todo. É olhar essa matéria de uma forma que não, ela não acaba, ela continua, mas ela continua de uma forma diferente, né? Ela continua de uma outra estrutura. Me faz pensar isso, sobre essas continuidades da matéria, mesmo quando ela perde uma definição assim que nós estamos acostumados, né? Enquanto sociedade, enquanto convívio mesmo, né? Essa transformação e essa mudança de estrutura, de forma, de tudo, que é a transformação, né? Que passa o mar, né? O mar, olhar o mar e ver ter uma visão totalmente diferente dela do ponto de vista que você está no Ocidente ou no Oriente, é uma sensação muito é a mesma, é o mar, mas a gente tem milhões de percepções diferentes assim sobre estar diante disso, né? Dessa matéria enorme, assim. E o jogo tá disponível nesse site, né? Lá você acessa, então ele está de livre acesso, pode ser compartilhado, ele só não ele funciona no PC, né? Ele não funciona no celular. E as fotografias que essa pesquisa pela fotografia, né? Esse desejo pela fotografia antiga e essa relação, ela vem muito forte na minha pesquisa, né? De doutorado, que eu tenho um projeto que se chama Recordatório, é um projeto que trabalha com fotografia antiga, basicamente, e trabalha no limite da fotografia analógica e digital, né? Eu proponho conversar sobre esses usos e adaptações de usos que a gente tem utilizado a fotografia, né? Nessa transição que a gente está vivendo, né? Porque eu sou da época que deixei de fazer fotografia porque comprar filme era muito caro para imprimir, revelar e investir. Era um investimento assim, tipo, da vida. E agora todo mundo tem acesso, né? Então, pensar sobre toda essa transição que está acontecendo, de toda essa mutação, nessa transformação que está acontecendo com a fotografia. E aí a proposta é utilizar essas imagens e para pensar sobre isso, refletir sobre essas imagens impressas ainda hoje. A fotografia que vem atrás do jogo, que está na capa de trás do jogo, é uma fotografia que eu coletei, né, na viagem do recordatório, e é uma foto de uma parede cheia de fotografias, que é muito comum aqui no Nordeste a gente encontrar paredes inteiras, né, com fotografias de santo, fotografias assim dedicadas, que chama de a parede do santo, né? E aí às vezes você encontra fotografias da família, dos filhos, junto com São Francisco, todo mundo junto. Então é muito bonito. E essa é uma fotografia que foi coletada nessa experiência de pesquisa de campo. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e continuemos. Obrigado, Diana. Enfim, só lembrando que eu acho que a gente acabou não falando, né? A exposição, o endereço é Expo, 9, né, o numeral,
www.ppgav.unb.br, né? Então, só para reforçar. Enfim, agora eu passo essa palavra ao Doug. Enfim, essas perguntas, né? O que ele vê de impermanência e deslocamento no trabalho dele, também uma relação com os outros trabalhos aqui apresentados. Certo, eu vou compartilhar aqui o trabalho para quem não viu. Bom, o trabalho que eu trago é essa narrativa de degradação de um corpo ficcional, né? Esse trabalho ele é um resquício, né, da minha pesquisa. Na verdade, ele não entrou na minha pesquisa porque ele aconteceu depois que eu concluí o mestrado. Mas essa relação com a impermanência e com deslocamento, ela está muito intrínseca ao meu objeto de estudo, né, que é o corpo grotesco. O corpo grotesco, eu trabalho ele num ambiente virtual e ficcional, ou seja, dentro da imagem. Isso traz com que eu emule questões da realidade dentro dessa ficção, né? Esse corpo não é real, mas é muito dessa metamorfose, né? Dessa impermanência, a gente aprende conforme a realidade, né? A gente vai entendendo os processos da matéria real, igual a Diana falou, né? No trabalho, eu construo a partir dessa justa posição, os frames de registro para que o processo seja narrativo ali, né? O primeiro desenho que eu fiz, esse desenho é bastante antigo, assim, e esse deslocamento temporal, ele acontece até no processo de realização do trabalho, né? Esse primeiro desenho eu fiz, eu ainda estava na graduação, quando eu frequentava os laboratórios de anatomia e estudava, e eu fiz um esboço qualquer lá e deixei na gaveta. Depois o desenho ficou ali, né? Como se ele precisasse de um tempo para ter essa maturação, né? E aí, já no final do mestrado, eu encontrei esse desenho e aí realizei a continuidade. O primeiro desenho ele serve de referências para os outros, né? A partir da medida, das medidas, das proporções, onde que eu tenho que propor, né, essa impermanência, né? Como o meu trabalho ele é totalmente focado no processo de criação e de desenho de memória, essa questão da impermanência ela tem que estar muito na minha mente, assim, de que tipo de deslocamento eu vou fazer na matéria, não só nessa questão da composição, mas também na questão dos elementos que estão ali dentro da imagem, né? O corpo grotesco ele é um corpo ficcional, né? Ele não existe na realidade, ele é antagônico ao corpo canônico, sei lá, o corpo perfeito, né? O corpo dos santos, o corpo dos seres, dos heróis, né? Aqueles corpos idealizados dos gregos, eles são corpos canônicos, né? Ele existe, mas na ficção. Na realidade, a gente não encontra eles, né? Encontra tentativas de emular isso, mas não é possível, né? Um corpo perfeito não é possível existir na realidade. A gente sabe que todo dia a gente tem mudanças no nosso organismo que vai propor novos elementos na nossa composição de matéria, né? E o corpo grotesco, ele também é um corpo ficcional, né? A realidade ela funciona apenas como um substrato para alimentar de forma criativa para a gente conceber ele na ficção, né? Porém, para mim conceber essa impermanência e esse deslocamento, eu necessito de uma narrativa, né? E o meu desenho é muito atrelado à narrativa, tanto no processo que eu estou executando quando eu estou desenhando, como eu falei, eu desenho muito de memória e de criação, então, para mim saber exatamente o que eu vou colocar, eu fantasio isso na minha mente, né? Se tem um braço amputado, eu penso que tipo de ferramenta amputou aquele braço, ou que tipo, então estou construindo sempre uma história, uma narrativa. E isso eu também uso dentro da imagem, né? Conforme foi essa justa posição que eu propus aqui, onde se eu colocasse só um desenho, talvez não teria essa noção de deslocamento dessa matéria, desse processo decomposto.
e dessa temporalidade, onde eu, através dessa composição, eu proponho uma narrativa, mas ali está tudo, essa leitura da esquerda para a direita, ela que vai insinuar, né? E essa modificação também na figura. Deixa eu ver. O que eu vejo de relação com o trabalho dos outros artistas essa questão da narrativa, ela está bem presente nas obras, né? Da Ravne, eu vi a defesa dela de doutorado, a gente conversou também na mesa redonda que teve, essa questão da narrativa, né, que ela compõe, né, essa impermanência através das nuvens, através das fotografias que são distorcidas, né? Naquele trabalho, O Abismo do Zero, espero que eu esteja falando certo, sabe? Ela coloca diversas fotografias que vão se deturpando ali, de certa forma, por meio da composição, da narrativa da edição, e isso é uma relação que tem com esse meu trabalho da temporalidade, de organizar as imagens ali para compor um ritmo, uma narrativa que chegue a algum lugar. No Dalina, eu vejo duas temporalidades paralelas ali, né? Do mesmo jeito que eu faço essa justaposição com as imagens, ela faz com o vídeo dela, né? Ela coloca dois tempos ali, duas temporalidades, que ela mesma falou que estava olhando o horizonte, né? Então, ela escolhe dois tempos, né? Que ela não poderia estar nas duas margens ao mesmo tempo. Então, ela teve que registrar isso. E o ambiente virtual da obra, ambiente ficcional da obra, propõe que ela esteja nesses dois lugares ao mesmo tempo e tente achar um nexo ali, né? O Dalí é a coisa da metamorfose, né? O vídeo dela mostra carcaças de animais que renascem, né? Renascem ali de uma forma virtual, assim, ficcional, pelo menos na minha leitura. E o grotesco, ele tem muito disso, ele não vê a morte como o fim, né? Mas sim como um processo, igual a Diana falou, né? Ela é um processo necessário da matéria, né? A gente vê a morte como um fim porque nossas questões culturais é muito simbólica com isso e é algo muito muito intrínseco a gente, né, como sociedade. Mas a matéria é uma transformação, uma metamorfose, né, a morte, né? É uma fase. E o grotesco, ele vê muito isso no âmbito ficcional, assim, né? Ele enxerga a vida, a evolução, a morte e o renascimento, né? Tanto que o nome grotesco mesmo, quando ele é descoberto ali na Itália, já era algo que existia. É um renascimento que está acontecendo ali. E, por incrível que pareça, acontece na época do Renascimento, né? Na coincidência, assim. E a Diana, ela brinca com a temporalidade ali na questão do jogo de memória, onde tem dois tempos, né? Da pessoa, né? Tem a criança e a pessoa adulta, né? E isso, além de dificultar encontrar no jogo de memória que eu tentei, mostra de duas relações de dois períodos, né? De dois períodos. Além dela brincar com o termo memória, né? Do próprio jogo. Então, eu não sei se as fotos das pessoas adultas são todas atuais de 2021, né? Mas tem essa alusão, assim, né? Dessa relação de passado e presente, até por causa que a memória induz isso. E isso conversa com a temporalidade que eu proponho no trabalho, assim, né? E essa questão da memória, do resquício, né? A morte depois, quando o cadáver passa por um processo de necrópsia, um processo totalmente burocrático do IML, essas coisas, a memória ela vai sumindo, né? Como nos laboratórios de anatomia a gente trabalha com cadáveres que passou anos por esse processo até chegar num laboratório de anatomia, a função desse processo é apagar exatamente a memória de quem foi aquele indivíduo, para que quando a pessoa vai estudá-lo ou vai investigá-lo, não crie um elo que seja visto exatamente como apenas um objeto. Então, esse processo que acontece pela legislação e por todas as instituições para ir apagando
a memória dessas carcaças que a gente mexe e remexe quando está estudando anatomia, ela também tem uma relação ali com o desenho que eu propus e uma relação com o trabalho da Diana, que fala dessa coisa, né, do simulacro que guarda essas histórias dos ocorridos do passado, né? E no caso do meu trabalho, já é um cadáver que não tem memória para trás, ele tem memória para frente, memória não, ele tem fatos para frente, né? Desde quando ele está morto até o momento da sua putrefação. São ações que estão indo adiante, né, da matéria e não para trás, não estão reimaginando ou tentando se reconectar com o passado. Eu acho que é isso, assim. Obrigada, Douglas. Até aqui temos falado do deslocamento, impermanência, em tensão também com o território, com o lugar, o corpo, o tempo, a matéria, as materialidades, a imagem. Então, eu quero lembrar para vocês um pouquinho as palavras da descrição de nossas linhas de nosso núcleo curatorial. Então, elementos naturais e materialidades evanescentes se anunciam. Memórias atravessam atualidades. Fazimento e desfazimento se entretecem. Então, agora dou a palavra a Van. Van, obrigada por estar aqui. Você agora tem a palavra. Lembro, né? A pergunta é: quais são as relações que você percebe entre seu trabalho e as ideias de permanência e deslocamento? Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Bem, para essa exposição, eu trouxe 2 trabalhos, né? Eu tenho que olhar para cá, senão vocês estão aqui, mas a câmera está aqui. Para essa exposição, eu trouxe 2 trabalhos. O Espetáculo do Céu Inteligível e o Abismo da Zero-Dimensionalidade. O que os 2 têm em comum, na verdade, eles fazem parte de uma fase, né, de trabalhos na qual vão experimentando o vídeo junto com a fotografia. O que os 2 têm em comum, além do preto, que é uma coisa que faz muito parte, essa escala de cinza e o preto predominando nas imagens, é algo que faz muito parte do meu trabalho, então está presente, né, nas 2 obras. Mas um outro detalhe que marcou bastante é o fato de que ambos foram construídos na pandemia. Então, eles têm a ver não só com a passagem do tempo, mas com o contemplar do tempo, né? A pandemia, para mim, como fotógrafa, foi muito marcante. Antes de ser decretado o lockdown, a minha agenda já tinha caído. Então, quando de fato chegou o lockdown, eu estava literalmente a ver navios. Então, a ideia de ver as nuvens tem muito a ver com o meu sentimento, né? Como eu vivi aquele momento. Então, foi exatamente em olhar para o céu e ver as nuvens passando e pensar, poxa, mas e agora? O que está acontecendo à minha volta? E como eu vou processar isso? Então, nesses momentos, eu acho que a arte salva muito a gente, né? A forma como a gente lida com o nosso trabalho contribui bastante para a nossa criação, para a nossa pesquisa e também para a nossa sanidade mental. Então, a produção desses 2 trabalhos ela é muito marcada por esse momento de isolação e por esse momento de caminhadas solitárias, embora o abismo, o Céu Inteligível tenha sido criado na varanda da minha casa. Então, foi um grande processo de olhar nuvens, voltar para o computador, processar, ainda não está suficiente, capturar mais nuvens. Então, foi um domingo de observação de nuvens até chegar naquele processo e também imbuída da Eternidade de Jorge Luis Borges, né, que é um livro que ele fica falando sobre a circulação do tempo e tem essa problemática que também é bem maravilhosa para ele. E depois eu fiquei pensando também em 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que vai falar tudo sobre a família Buendia, né? Que vai ficar repetindo a família e o nome, o sobrenome de um para outro. E eu fiquei com isso na cabeça recentemente. Esse trabalho me lembrou um pouco isso também, de como a gente repete os nossos
passados e antepassados e vai vivendo ciclos, né? E aquelas nuvens passando tem muito a ver com isso, né? E caminhando para o lado errado também, meio que gera um contraponto. E o abismo da zero dimensionalidade, ele é um processo em que eu queria experimentar a fotografia para ver até onde eu seria capaz de deturpá-las digitalmente, né? Não é uma fotografia experimental, mas no sentido não de mesclar técnicas físicas, mas de mesclar técnicas digitais e tentar construir alguma coisa que já nem cabia mais em si, né? Então, é um objeto único, as fotos originais são de um alambrado que estava bloqueando uma construção, e eu circulei fotografando o alambrado, e depois fui tentar deturpar aquelas imagens, mas pensando muito em ficção científica dos anos 80, onde a gente via disco voador descendo, né, e aquela tecnologia meio troncha, assim, meio desajeitada, meio mal resolvida, que não convencia muito bem, que não convence muito bem hoje, quando a gente vê filme dos anos 80 e a gente vê o chroma key, ou vê as coisas, o disco voador passando no fundo verde, mais ou menos aquilo. Então, tem um pouco, assim, dessa tecnologia meio estranha, meio como se fosse mal resolvida. Então, esse trabalho, ele tem essa intenção, assim, de ser uma fotografia que ela se expande porque ela não se cabe em si, mas ao mesmo tempo que ela não tem a pretensão de te convencer como um filme cinematográfico, não é essa a intenção. Ela quer, tanto é que a música é do Anésio Neto, foi integrante do PPG também, fez doutorado lá, e a música também tem essa pegada, assim, meio estranha, né? Tem a ver com a fase do trabalho dele também com música. Então, tudo isso tem um pouco de anacrônico, ao mesmo tempo que é moderno, tem um pouco de anacrônico, e é algo que eu acho charmoso, né? Se não fosse assim, sou colecionadora de vinil até hoje, então, assim, são coisas que me agradam. Em relação aos meus colegas, eu gostaria de fazer algumas pontuações, né? O trabalho da Alina, o que mais me chamou a atenção na passagem do tempo dela, né? Na passagem de locações dela, é a paleta de cores, como é diferente, né? A paleta de cores da praia do Marrocos com a paleta de cores da praia de Fortaleza, e a luz também, é como se a luz do Marrocos ela fosse mais difusa e a luz de Fortaleza fosse mais dura. A sombra aqui em Fortaleza chega machuca, enquanto no Marrocos parece que é tudo mais pastel, e a areia é diferente, a cor do céu é diferente, a cor da água é diferente, tudo muda, e só se mantém a linha do horizonte contínua. Então, isso é muito tocante, ao mesmo tempo que as pessoas estão aglomeradas em pleno 2021, e a gente ainda não consegue esquecer que é 2021. Então, tem muita gente, eu estou trancada em casa até hoje, e então é sempre interessante pensar, né, como as pessoas estão retomando suas rotinas, e como a cor do mundo muda, né, de um lugar para o outro, e a cor da água muda, e a cor do céu muda, e é tudo muito bonito. Foi bem interessante observar essa diferença de sensação de ambiente de um lugar para o outro. O trabalho da Diana, o que mais me chamou a atenção é o fato de como é difícil e, ao mesmo tempo, é fácil reconhecer as pessoas, crianças e adultos, né? Algumas são óbvias por características marcantes, né? Seja a cor de pele ou seja o olho puxado, algumas são mais fáceis, mas outras, quando você mistura tudo, você não sabe exatamente como é que você sabe que aquela pessoa é aquela pessoa, porque ela não tem nada muito marcante assim, e você acaba identificando do mesmo jeito, porque a gente está ali, a gente é quem a gente é, e as nossas marcas de vida estão ali, né? Do começo ao fim, a gente não consegue negar quem nós somos, e tudo que a gente vai fazendo ao longo da vida vai ficando impregnado na nossa pele, no nosso rosto e no nosso sorriso. Então, a gente acaba se identificando, né? Identificando quem são as pessoas ali. Foi um exercício de passagem do tempo bastante interessante, achei maravilhoso. O trabalho do Doug, eu já falei 1000 vezes para ele que sou uma grande fã, adoro, e eu acho que nunca pensei assim, nunca tinha me proposto a comparar o trabalho do Doug com o meu. Nunca tinha passado por essa situação. E eu achei muito interessante
fazer esse exercício agora. E eu acho que, comparando dessa forma, eu acho que nós dois estamos passando pelo processo de caber, né? Eu acho que nós dois estamos nos esforçando, tanto esse trabalho dele, o que ele trouxe agora, quanto o abismo da zero-dimensionalidade, são trabalhos que têm dificuldade em caber, né? Eles têm essa proposta de serem narrativos e tentar contar uma história que parece que não cabe direito, né? Que está se rasgando, que está se quebrando, que está se expandindo para os lados e destruindo aquilo que foi criado com tanto esmero, né? No caso deles, desenhos, no meu caso, as fotografias, para no final, e a gente se esforça tanto com as nossas técnicas, ele com o desenho e eu com a fotografia, a gente se esforça tanto para fazer coisas tão bem feitas, e para no final a gente... Quer saber? Eu vou destruir esse corpo, eu vou destruir essa fotografia e transformar ela num vídeo, eu vou deteriorar o meu cadáver e no final a gente quer ver mais a destruição. E eu achei muito interessante, assim, como a gente chegou nesse ponto em comum sem ter jamais ido pelo mesmo caminho. Então foi muito bacana. E o trabalho da Lin foi tocante demais, assim, porque é outro trabalho que vem da destruição. E ela vem com beleza e graça, e ela renasce, uau, eu sou a Fênix. Então ela vem de um lugar que você não espera, e ela só traz vida dali, e ela resiste, e ela vem do meio da ferida, e ela cresce, e eu não estava esperando ver aquele trabalho hoje, e para mim foi um trabalho muito tocante, e marcou demais, teve muita força, eu acho que vem com muita coragem, de ser metáfora para muitos sentimentos, sabe? É um trabalho que vem que fala sobre dor, mas ao mesmo tempo fala sobre como se recuperar da dor. Então eu acho que a passagem do tempo também é isso, também traz recuperação, sabe? Também fecha feridas. Então o trabalho da Lin, eu acho que ela fala sobre isso, né? Que ela está cuidando ali do que é dela e criando, gerando novas coisas. Então foi maravilhoso. E eu gostaria de finalizar parabenizando a curadoria, que foi ótima, eu acho que fez uma divisão incrível de trabalhos, assim, tá tudo muito bem articulado, assim como toda a produção do evento tem sido incrível até aqui. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, você. Ana, quer falar? Vai. Enfim, não, obrigado pelas palavras, está sendo um papo bem rico. Às vezes a vontade de até de interromper e começar a conversar, tem várias perguntas anotadas aqui. Mas, enfim, vamos passar a palavra para a Lin agora, para falar, e depois a gente faz, se vocês quiserem também fazer perguntas entre si, né? Mas, então, Lin... Boa noite a todos, a todas. Estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer a presença de todo mundo, a organização também do Coma e a alegria de poder ter participado, né, desse processo e ter esse privilégio de poder ouvir, né, o que cada artista fala e traz do próprio trabalho, de poder fazer essas relações, né. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem para começar a falar. Eu tinha pensado em passar um pouquinho o filme também, né? Mas eu acho que o tempo é curto para isso. Então, eu vou só mostrar duas imagens. Não sei se vocês estão vendo. Sim. Vocês estão vendo a imagem de uma roda? Sim. Bom, então, esse trabalho, eu gostei muito da tua fala, Ravani. Ele tem muito a ver, acho que a tua leitura foi bem em cima, assim, né, do meu sentimento. Ele chama Sansara, né, Sansara pode ser, uma das leituras é a roda da vida do budismo, né, que é esse ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, né, tem essa questão da ação e da reação, da lei do karma, e desses desejos, das ilusões, mas, enfim, tem vários sentidos. Eu quis trazer essa imagem porque os monges passam muito tempo criando essa mandala que é feita de areia colorida, e quando essa mandala está pronta, eles simplesmente passam o rodo, que é justamente, eles passam dias e dias fazendo, que é justamente para
mostrar essa questão da impermanência da vida, né? E aí, o meu trabalho, essas imagens, tem gente que passa um pouco mal com elas, assim. Isso aqui são imagens que não estão no filme, mas durante 3 meses eu venho coletando essas imagens, que eu chamo que é a série dos esmagadinhos, que são esses animais silvestres na rua do meu condomínio, que é um condomínio rural, que todo mundo, amor à natureza, entendeu? E é na mesma rua que eu caminho, faço o mesmo trajeto, e durante 3 meses foram pelo menos 20 cenas de horror, né? E aqui tem essa cena da reconstrução, eu elegi 4 desses bichos para dar vida a eles de novo, né? E essa é a cena final, que é uma cena que aconteceu ao acaso, no sítio do meu filho. Tava uma cena assim, meu filho tocando drums, a minha nora tocando pandeirinho, a minha netinha fazendo uma construção, e de repente eu olhei e eu vi o cortejo da princesa rã, que é essa pequena rãzinha sendo carregada pelas formigas ao som aquele som que estava acontecendo ali ao acaso. Então, só para trazer um pouco, assim, que o meu trabalho é um trabalho que é uma pesquisa de site specificity, né, que leva em conta as especificidades do lugar como propulsoras para que a obra comece a acontecer. Então, a caminhada e ver esses animais foi obra do acaso, então eu uso o acaso como método também, e a partir do que aquilo me diz, o que aquele lugar e com aquela cena me diz, e a partir daí, então, eu vou criando narrativas, cartografias de mim e do mundo, porque enquanto eu vou falando do mundo, eu estou falando de mim, né? E os registros são feitos com celular, né? Enfim, e essa especificidade desses bichinhos ali me deu um susto de ver tamanho impacto invisível que a gente tem, né? Basta a gente estar aqui, já tem esse impacto invisível, e ao mesmo tempo ter esse privilégio de ver esse pequeno ritual da natureza carregando, né, as formiguinhas carregando aquele corpo, que elas vão dar conta daquilo, né? E, enfim. Então, assim, a arte digital e esses recursos computacionais, eles possibilitaram essa criação dessa realidade virtual que foi como uma cura de uma ferida mesmo, né? Olhar para aquilo me causou um mal-estar terrível, né? Numa fase que eu tenho feito vários namoros com veganismo, né? Pela questão do trato com os animais, e eu vejo aquilo, por mais que a gente tente, a gente impacta, né? Dentro dessa cadeia de vida, morte e vida. Então, essa realidade virtual, ela funcionou mesmo como um ponto de fuga para recriar outras realidades e revelar, então, essa espécie de desejo pessoal, né, que tanto tem um olhar crítico para aquilo que eu estou vendo, da situação observada, como busca, né, e nesse sentido, ser artista é maravilhoso, uma nova realidade, uma nova criação, um novo mundo, né? Então, esse termo samsara também tem a ver com vagando, com fluindo, né, nessas tradições ocidentais, né, e o ato de caminhar, ele tem a ver com isso, caminhar ali naquela estrada e, ao mesmo tempo, caminhar pela vida, né, e pelas aprendizagens da vida e morte, né, e também o budismo diz que pode ser um ensinamento de ciclo de morte e renascimento da consciência de uma pessoa, da transformação pessoal, né, então eu acho que, para mim, isso traz muito da impermanência e dos deslocamentos, né? E aí eu pensei muito também na questão da autopoiese, né, do Varela e do Maturana, que é essa capacidade dos seres de se autoproduzir, né? Ou seja, se algo é vivo, ele é autopoético, e se é autopoético, ele é vivo. Então, é quase como se eu trouxesse, né, pela arte, né, essa capacidade autopoética mesmo, né? Se na vida real a gente vive esses ciclos de vida e morte, né, da interação do humano com o computador, nesses processos artísticos, existe essa capacidade, vamos dizer assim, de autorregeneração, de se auto-inventar, né? Enfim, de dar essa vida artificialmente, de escapar dessa roda do samsara, né? E eu acho que a gente, como ser humano, está o tempo inteiro inventando maneiras, né, usando a técnica para se reinventar e para sobreviver, e para criar sobrevidas, né? Assim, enfim. E, por outro lado, aprender dessa coisa muito singela e simples que a própria natureza ensina, que é esse ritual que eu vi ali das formigas carregando, né, essa pequena rãzinha assim, né.
Então, para mim, o acaso também, ele ocasiona deslocamentos, né, daquilo que seria algo de controle, que é a minha caminhada matinal, e eu, por acaso, vejo uma cena que me desloca totalmente para um outro lugar, né, e desencadeia uma série de processos. Bom, então, fazendo, então, algumas referências aos trabalhos, né, de vocês, todos trabalhos incríveis, o trabalho da Lina, para mim, ele tem muito forte essa questão do deslocamento, do tempo e espaço entre dois lugares, né, quase como, eu achei tão interessante ela trazer a questão da irmã gêmea, né, que é quase como um duplo dela, numa outra dimensão, ao mesmo tempo, mas vivendo duas culturas, né, diferentes, e depois ela trazer essa experiência para ela, quer dizer, ela precisou não só da representante da irmã, mas depois dela viver com o corpo dela, né, essas duas realidades, e que concomitantes e ao mesmo tempo divididas compartilhadas pelo mesmo horizonte e pelo mesmo elemento, que é a água, né, que quase como se essa água conectasse esse horizonte, né, e essa memória também que fica ali do vídeo, né, enfim, então, achei muito interessante esse trabalho, e essa questão da memória também, né, que eu acho que um tem uma cor mais sépia, o outro uma cor mais viva, né, ver aquelas mulheres todas vestidas na praia, depois poder ver as mulheres no Brasil com a roupa de banho, né, e, enfim, para mim também traz um pouco dessa elaboração, né, de mundos tão diferentes, né. E o jogo de memória da Diana me trouxe muito esse deslocamento também das memórias lá da infância, né, que parece outra vida. Para mim, me lembrou muito o meu trabalho, que é quase assim, é quase um ciclo inteiro, é uma outra vida, né, quando às vezes a gente olha fotos da nossa infância, nossa, sou eu essa pessoa, e você vai ligando aquelas pessoas, aquelas crianças, algumas você reconhece, outras você nem reconhece, né, então, e para mim anuncia esse destino final, que é sempre o mesmo, que é envelhecer e que é chegar à única coisa que a gente tem certeza, que é a passagem do corpo, né, enfim, só que eu acho divertido, né, ela tem uma coisa lúdica de mostrar isso, né, e não foi fácil para identificar, né, porque muitas pessoas se transformam muito. E o desenho do Doug, para mim, ele trouxe já uma relação muito direta com o meu trabalho, essa questão da decomposição, como ele mesmo falou, das carcaças, eu acho que ele lida com isso de um jeito muito científico, para mim não, foi uma angústia ver aqueles serizinhos esmagados, tanto é que eu chamo da série de esmagadinhos, que foi um jeito afetivo que eu criei para me relacionar com esses bichinhos, e ver essa passagem do tempo, né, essa deteriorização, e os bichinhos, gente, eles vão virando parte do asfalto, eles vão virando um tapete, eles vão ficando miméticos com o asfalto, né, então me lembrou muito os desenhos, né, que vai acontecendo esse apagamento, né, e esse apagamento da memória daquela vida, né. E a Ravani me chamou muita atenção a questão da diluição das imagens, né, aquelas imagens das nuvens e as imagens do abismo vão se tornando mutantes, acabou meu tempo aqui, se tornando mutantes, mas o que mais me chamou a atenção com relação ao trabalho foi o deslocamento que o som criou. Eu achei incrível, porque as nuvens são fofas, elas parecem algodão doce, mas com aquele som elas são um pouco angustiantes, né? Os dois sons ali criam um deslocamento emocional, então eu senti que eles foram fundamentais para o trabalho e para esse deslocamento que ele causou, né? Então eram nuvens que elas causavam essa sensação um pouco desse tempo passando, de uma sensação um pouco angustiante. E aí quando você me contou a questão da pandemia, fez todo o sentido daquele som com aquelas imagens, né? Então eu gostei muito dos trabalhos, de todos os trabalhos, e acho que cada um me proporcionou um tipo de deslocamento diferente, então queria agradecer por essa oportunidade de poder falar, né, de cada um desses trabalhos e, enfim, acho que é isso. Gratidão, Eileen, a todos, a todas. Acho que qualquer outra pergunta
se converte e muda uma pergunta retórica, porque as falas de vocês são poderosas também, né? Não sei se agora, entre nós, temos algumas perguntas ao trabalho do colega, de algum colega, ou se o equipe continua com algumas perguntas que temos também por aí, previamente vistas, olhadas e demais. Não sei. Aqui temos algumas apreciações, observações, sugestões. E também, desculpa, Ana, mas vocês também podem ficar à vontade para comentar um pouco das impressões, enfim, está aqui, se vocês quiserem fazer, né? Desculpa, Ana, foi só também se alguém quiser comentar. Tá bem. Enfim, a Alina quer falar um pouco, vocês querem comentar alguma coisa? Enfim, eu vou fazer a pergunta. Para falar, Alina. Eu não sei também, não sei se alguém também de a Alina fora tomou o fôlego para... Não, pode falar, Mário. Na verdade, eu tenho muita curiosidade como os colegas fizeram, né? Assim, eu gosto de saber como foi o processo, né, de cada um. Então, não sei se cabe. Tipo, o Doug, quando eu vi os desenhos dele, você fala que fez de memória, mas como, né? Assim, partiu de uma imagem, ou porque são tão reais, são tão... Não, na verdade, como eu fiz muito tempo de aula de anatomia, né, dentro da UNB na graduação mesmo, eu frequentava muito laboratório de anatomia da medicina, né? Acho que eu fiquei uns 3, 4 anos lá, indo sempre. E a gente vai criando esse mapeamento do corpo, né? A gente vai absorvendo características dessas peças, né? Que a gente vai desenhando. O desenho, ele é como se fosse uma escrita dentro da nossa mente, né? Quando a gente vai copiando ali nas aulas, a gente vai mapeando isso, né? E aí eu particularmente eu vou entendendo assim, eu desenho muito para entender o que me envolve, o que está à minha volta, e o meu desenho ele conversa muito com os meus temores, né? Os meus medos, minha parte poética, né? Além do exercício, porque tem um desenho que a gente absorve coisas, né? Que é esse desenho de observação que a gente vai aprendendo, e esse desenho de criação que a gente expurga as coisas, né? 2 vias, né? E nesse desenho de criação, onde que eu boto minha questão de criação poética, das mensagens que eu quero passar, tem uma relação muito grande com medo, assim, né? E todo mundo tem medo da morte, né? Eu acredito. E em algum momento, assim, você se questiona quando você está lidando com aquele tipo de peça, aquele tipo de objeto, não é objeto, né? Mas aquelas peças anatômicas ali, você se coloca, às vezes, no lugar daquilo, né? Então, isso quando eu estou desenhando, acho que passa esse tipo de sensação, assim, né? Parece que por isso que pega essa veracidade, assim, e afeta as pessoas, assim. Não sei se é isso, assim, a fórmula ainda. Porque é difícil a gente decodificar o que a gente faz de forma do instinto, né? Mas o ato de fazer, eu tomo posse de uma frase de um amigo, né, que é o Lourenço Mutarelli. Ele fala que é como se fosse um transe, uma oração, assim, quando você está fazendo. Você está tão imerso naquilo que você está colocando coisas ali. E o fato de construir esses corpos na ficção é como se fosse essa minha purga, assim mesmo, né, de lidar com esse temor da morte, de chegar perto daquilo, de começar a ter um raciocínio sobre, né? A Aline, ela falou, né, que eu vejo com uma questão muito científica a coisa, né? E é exatamente isso, assim, porque eu tento racionalizar para mim ficar mais palpável para mim, não ficar aquela coisa tão efêmera, que esse efêmero ele me assusta, né? É a parte do meu medo que você não tem a certeza, não sabe para onde vai, para onde vem. E talvez é isso que eu tento transitar nesse meu desenho de criação, assim, né? E eu fico feliz que tenha
tocado, assim, de certa forma, né? Claro, tem os requintes técnicos, assim, que a gente tenta sempre colocar, ser delicado, organizar o espaço, os enquadramentos, as questões, mas essa questão poética do fazer mesmo, de deixar sair, eu acho que é o mais importante, assim, né? E qual é o tamanho, Doug, por exemplo? Assim, Então, o trabalho, na verdade, essa montagem eu fiz virtual, porque esse trabalho, esses desenhos, como eu falei, o primeiro desenho eu fiz muito antigo e deixei na gaveta, e aí quando eu estava organizando a minha dissertação, eu queria construir aberturas de capítulos que conversasse com o meu tema, né, que é sobre a anatomia do corpo grotesco. Então, cada capítulo que eu fiz, eu coloquei uma imagem daquela de abertura de capítulo para construir a narrativa no trabalho. Então, são papéis separados, só que eu vi que juntos ele tinha uma presença, uma noção de temporalidade maior, assim. Eu acho que eu fui perceber isso depois que eu peguei a dissertação impressa e, ao ler, foi esse processo contínuo, assim, né, que a gente vai adentrando no trabalho e passando por essas camadas conforme foi a decomposição do cadáver que está ali sendo representado. Mas é tamanho A4, cada um deles, né? Eles não estão juntos, aí eu tive que montar, como a exposição é digital, dei sorte para montar eles daquela forma. Foi bem potente mesmo. Obrigada. Eu escutando um pouquinho a Douglas, que ele faz referência às dimensões e demais. Eu pensava também, como em termos da presença do trabalho, né? Como também, além da virtualidade, como uma opção para trabalhar cada um e demais de acordo com cada um dos trabalhos. Pensava também a virtualidade da exposição como um processo também justamente de deslocamento. Então, não sei vocês como olham seu trabalho quando ele fica em essa deslocalização o deslocamento já em termos da mediação virtual. Como funciona, como opera esse trânsito, essa mudança de uma materialidade física, presencial, a essa outra materialidade. Não sei se talvez Douglas possa responder ou alguma das colegas também. Consegui entender? Sim, sim. Consegue entender, sim? Essa questão do virtual, né, foi uma saída que a gente teve devido à situação mundial, né, que a gente teve, né? Mas se bem que antigamente, a gente fala como tem bastante tempo, já 2 anos, nas exposições físicas a gente tinha muito obras virtuais, assim, né, vídeos, projeções, e é bem comum a gente ver. No meu caso, que eu trabalho com desenho, eu sou muito apegado ao analógico, né, ao papel, à matéria, à mancha, à tinta, essas coisas. Colocar a virtualidade dentro da virtualidade, no meu caso, porque, para mim, quando eu estou desenhando sobre um material, eu estou acessando uma virtualidade, né, da imagem. A virtualidade da figuração na imagem ou construindo uma ficção dentro daquela virtualidade. E aí pegar essa imagem, escanear e colocar dentro da virtualidade da internet, da web, assim, é mais uma camada, né? São, vamos dizer, 3 camadas aí, no mínimo. Então, mas como eu trabalho também com ilustração editorial, essa relação entre analógico e virtual, para mim, ela existe, assim, mas o analógico ele sempre prevalece. Só que
como a pergunta da Ana Maria, se não fosse o virtual, talvez o trabalho que eu propus de fazer essa organização, dessa composição, ele não ia existir, a não ser que eu recortasse tudo, colasse, então já ia ser outra experiência, né? Já ia ser outra questão, assim. Então, eu acho que o virtual, nesse caso, ele ajudou bastante, né? Existe certa resistência para quem trabalha com analógico, largar para ir totalmente para o virtual, mas eu acho que ter essa extremidade como uma ferramenta que você pode transitar, como você bem entender, assim, eu acho que é um recurso a mais, né? E é importante a gente não se fechar para essas mudanças, né? Pelo menos para mim eu enxergo desse jeito, assim, eu acho que a experiência e essas transições assim são fundamentais para a gente acessar outras questões no nosso próprio trabalho, assim. Não sei se eu respondi. Eu só vou falar só mais uma coisinha com relação a isso, porque quando a Ana falou, assim, o Doug falou da posição do artista que está mostrando, mas como a gente recebe no corpo, né? Tanto que eu perguntei qual o tamanho dos desenhos, porque para mim é como se eles fossem enormes, né? Engraçado como recebe, né? Eu imaginei que você tivesse, como se você tivesse usado o seu corpo, né? Então, assim, imaginei eles juntos, imaginei eles grandes, talvez porque a tela chega para mim e chega no meu corpo de uma outra maneira, né? Eu não imaginei eles pequenos me separados, né? Isso é interessante de pensar, como é que um trabalho analógico que vira, né? Como é que ele chega para a gente de uma maneira. E que, na verdade, ele pode ser transformado ainda, né? Assim, eu também trabalho muito com desenho, gosto muito do desenho. E é interessante pensar nisso, né? Como é que chega para a gente um trabalho, né? Então, só isso. Não, obrigado. Vou fazer uma pergunta à Diana. Enfim, não sei se é uma pergunta ou uma ideia. Que essa coisa do jogo da memória, você geralmente vai pelos idênticos, né? As duas imagens teriam que ser correspondentes, né? Você, de certa forma, está trabalhando com isso, mas que é a mesma pessoa, mas a figura, a forma é diferente, né? A identidade é a mesma. E aí, até em relação a essa questão da virtualidade, eu fiquei pensando também um pouco, inverter um pouco, você faz uma relação do passado e do presente, né? Eu estou tomando supor que essa imagem agora são do presente, né? Mas hoje em dia é possível também fazer desse futuro, né? Uma previsão de um futuro que talvez aconteça, né? Estou falando desses filtros que tem de Instagram, isso aqui que bota as pessoas velhinhas, né? Assim, e talvez essa imagem nunca aconteça, né? Seria um jogo da memória que talvez nunca, enfim, aconteceria, né? É uma imagem do futuro, uma previsão, né? Não sei se faz algum sentido, mas vendo seu trabalho... Eu nunca não pensei nisso, Mário. Legal essa ideia assim, de botar todo mundo uns 30 anos, uns 40 anos a mais, né? Como eu estou falando, realmente assim, essa questão é delicada, porque, por exemplo, para mim, que recebi as imagens, né, e que editei as imagens, super fácil fazer, né? Agora, para quem não conhece ninguém, assim, ou quem estava na sala, os colaboradores, né, conseguem seguir as pistas, tal. Mas é essa coisa, quando você começa a abrir, começa a encontrar e ver as diferenças e semelhanças, né, que fica tão latentes na fotografia e, pô, é muito louco esse negócio de identidade, fotografia, retrato, meu Deus do céu, como diz no Nordeste, é muita querência, né? É muito amor que a gente tem por essa imagem, né? Que essa imagem ajude a gente a ser eterno de alguma forma e pede isso para direto ou indiretamente a gente pede isso para a fotografia, né? É muito louco essas possibilidades. E mais eu também acho massa essas fotos agora que a gente consegue fazer os movimentos, os menores movimentos, né? Que você já sente como se a pessoa tivesse. É muito emocionante, assim,
com os aplicativos de mover rosto, minimamente, os olhos, minimamente, é uma emoção, assim. E para responder até também a questão da Ana, sobre a questão do desafio de trazer para o virtual, a disciplina da Karina tinha esse detalhe, né? Tinha que a gente foi na pandemia, então tinha que ser um negócio que passasse pela tecnologia da informação mesmo. Tinha que se virar nos 30 e também a gente teve ações colaborativas, né, coletivas, ou seja, tinha que juntar muito mais gente, né, juntar mais gente com o seu trabalho. Aí a solução foi fazer esse jogo da memória, que na realidade não essas semelhantes são semelhantes, né, mas só para quem conhece, assim. Aí dificulta demais o jogo, eleva um pouco o nível do jogo, mas a proposta já nasceu, desse trabalho já nasceu nesse contexto de pandemia. E acabou que ficou um jogo que abre uns questionamentos legais, que abre uns desafios legais para pensar como a fotografia pode carregar, né, das nossas identidades, das nossas memórias, e independente do lugar, assim. E realmente pode acontecer umas adaptações de jogos da memória, assim, para o futuro, o jogo da previsão, né? Muda o nome do jogo da memória para o jogo da previsão de um futuro. E, enfim, e aí também queria perguntar para a Ravani, enfim, vendo os seus trabalhos e ouvindo a sua fala, sempre reforça bastante essa questão da literatura, né? Do Borges, agora você trouxe também o Gabriel Garcia Marques, né? Com essa coisa da permanência, do 100 anos de solidão, essa repetição da família, né? Queria saber, enfim, no seu processo de trabalho, um pouco como é que funciona essa questão da literatura, sabendo que você tem uma coisa muito do virtual tecnológica também, né? Então, sei lá, tem esses dois. Eu estou pensando a literatura como uma coisa analógica, né? Enfim, não sei, estou viajando aqui, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Não, eu acho que faz sentido a sua ideia de que a literatura é uma coisa analógica, mas boa parte das minhas referências vem da literatura, vem da música, e eu acho que principalmente vem do cinema também. Eu acho que vem aí vem dos quadrinhos também, mas quadrinho não é literatura, né? São coisas diferentes. Mas vem muito daí. E eu separo dos artistas da arte contemporânea, assim, eu acho que sempre tem aquela referência que é dos artistas da arte contemporânea e que vem desse outro mundo, sabe? Que é o que eu consumo no meu dia a dia e que minha formação veio daí antes de ser artista mesmo, assim, de entrar nas artes visuais. Eu estudei outras coisas, né? Eu fiz faculdade de Direito, eu fiz mestrado em Comunicação, então eu tenho uma bagagem de literatura muito pesada que veio de outros lugares, e eu não posso abandonar toda essa carga de informação que eu carrego comigo durante a minha vida inteira, né? Sempre li muito, sempre tive acesso a muitos livros, sempre frequentei biblioteca. Hoje tenho a minha e sou muito feliz por isso, mas nunca tive receio de ir para a biblioteca. Passei boa parte de minhas tardes indo para a biblioteca, pegando livro, biblioteca pública, biblioteca de faculdade. Peguei muito livro emprestado, tenho vários amigos que têm biblioteca em casa, então meu ciclo de amizades é um pouco assim, então eu peguei muito, tive a oportunidade de pegar muitos livros com eles e ler muita coisa. E isso tá em mim, faz parte de quem eu sou, e quando eu vou pensar em fazer um trabalho de arte, às vezes vem primeiro um autor do que ou às vezes vem primeiro um quadrinho ou algo do tipo, ou uma música, do que
um artista, por exemplo. E nisso a participação da minha orientadora, por exemplo, foi muito importante. Porque várias vezes ela que chegava para mim, peraí, Rafa, vamos achar um artista aqui. Eu, beleza, vamos. E aí a gente ia e encontrava as coisas e colocava tudo no seu devido lugar, como tinha que ser para as artes visuais. Mas no mundo da cultura pop e da cultura como um todo, eu acho que não tem limites. Tudo é válido quando a gente está produzindo alguma forma de arte. Eu acho que não importa de onde vem a nossa informação, não. O que importa é o que a gente está fazendo com a informação que a gente tem. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, enfim, era mais uma questão. Até me surgiu um pouco, enfim, não sei se a gente vai ter muito tempo, que você meio que colocou isso. A Thaís Oliveira fez uma pergunta. Acho curioso também que ainda tem essa ideia do artista equivalente a artista visual, né? Que é a referência do artista, musicista. O que você estava falando de buscar essa referência nas artes visuais, né? Por que precisa, né? E aí eu acho que tem uma coisa de desdobramento. Como é que é o artista, essa criação na academia, né? Porque a academia, de certa forma, tem certas normas, né? Tem a BNT, né? Mas uma obra de arte não tem a BNT, né? Eu acho que esse é um minha dilema. tese não teve nada na BNT. Eu acho que esse é um dilema que vocês têm que tratar, vocês de artistas na academia, assim, né? Deve ser bastante complicado, enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, e não sei como é que... Acho que eu estou me estendendo um pouco. A BNT para artista, eu acho assim uma coisa que só sufoca, um sacrilégio, e eu acho que devia ser escolhido. Assim. Se o artista se sente bem escrevendo na BNT, tudo bem, é uma opção dele. Ele pode escolher caminhar por aquela trilha. Eu não acho que deve ser negado, assim, nenhum artista deve usar a BNT, não. Se ele se sente bem assim, tudo bem. Mas impor para o artista utilizar a BNT, eu acho contraproducente, né? Para o próprio pro próprio ramo do conhecimento. Eu optei por não... Passei bem longe, assim, da BNT. O revisor, ele assim, você tem certeza? Eu tenho. Não quero que você mexa em formate nada aí, só revise o texto. Não coloque nenhum parágrafo no lugar, deixe comigo o resto. Eu diagramei todo do jeito que eu quis. 1000 vezes mais interessante. Recomendo, é terapêutico. Porque tem uma poética, né? Tem uma forma de escrever que, enfim, essas normas da academia acabam, né, engessando. Enfim, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Ana, quer comentar alguma coisa? Até agora, ainda sim, eu tinha uma pergunta, mas acho que vamos a ter que fechar, acho. Não sei se temos alguns minutos de mais. Espera aí que estou aqui no WhatsApp. Pues, uma última pergunta. Eu tenho uma pergunta para a Lina, para fechar já. Uma coisa que eu fiquei um pouco também nessa mesma ideia da recepção da obra. Ela diz que fala, não, de Merleau-Ponty também como a percepção é motivada por os afetos, né? Então, eu fiquei pensando como afeta a experiência como se afeta a experiência desse outro corpo que não é afetada por sua mesma experiência de corpo, né? Como por seus mesmos afeitos, por essa experiência de estar lá e também em outro lado, que não tem essa experiência da migração, né? Você como acha que esse outro corpo se afeta por essa experiência dupla, né? Também, que tem muito que ver com seus afeitos, né? Mas como acha que o receptor, o público, as pessoas
entram em contato com seu trabalho? Essa é a pergunta para a Lina que eu tinha, e acho que não temos muito mais tempo, mas Danilo também tem uma pergunta. Então, não sei, Mário, que a Lina responda Não, e vamos, depois... ele responde, depois o Danilo É, faz a pergunta dele e a gente encerra, né? Eu entendo, assim, você quer saber como, por exemplo, uma pessoa que não tem a experiência da isso, migração isso. vai sentir Sim, isso. É uma boa pergunta. Eu acho que... Porque, assim, faz parte da minha história de vida, né? Esse corpo migrante, né? Então, assim, eu acho que todo mundo, de alguma maneira, já viveu isso. O que é ser estrangeiro, né? O que é estar num lugar estrangeiro e se sentir estrangeiro, né? O que é voltar para sua casa né? E sentir de novo essa conexão. Mas eu acho que muito mais também aí de uma maneira estética, como as observações que a Ravani fez também, né? Você começa a estranhar pelo próprio olhar, né? As diferenças, né? Esse lugar aqui tem essa cor, esse lugar tem outra cor. Então eu acho que a gente recebe isso no corpo também, né? Essas mulheres estão vestidas e essas outras não estão, né? Então, eu acho que a partir daí, né, vem essa... Né, eu acho que é isso que o trabalho tenta mostrar, né, um pouco, né, apesar desse mesmo oceano, esses pequenos signos, né, que vão falando, né, acho que é isso. Danilo, você quer... Obrigado, Alina. Danilo, você quer fazer a pergunta? Oi, estão me ouvindo? Sim. Na verdade, eu tinha assim uns comentários e questões para cada um, mas talvez não dê tempo. Então, assim, se não der tempo, depois posso mandar também. Aí vocês podem encaminhar ou eu mesmo encaminho para os colegas, assim. Não, Mas pode fazer, vamos. tá, Tempo, vamos lá. toma tempo. Vou tentar reduzir aqui. Eu fui anotando algumas coisas. Queria agradecer também todo mundo por poder ouvir um pouquinho dos trabalhos de vocês. Muito bom. E para a Lina, hoje a Ravani comentou, né, dessa diferença entre as paisagens, assim, e de fato a gente percebe, né, esses detalhes, né, no vídeo. Mas eu lembro que quando você estava preparando esse trabalho e apresentou outras imagens dessas praias, das duas praias, parece que tinha uma similaridade, assim, na ideia da construção, assim, né? A similaridade talvez das paisagens. E aí eu queria saber, assim, de você hoje se, né, com esse tempo que já passou, que você está aí, e com o tempo também, né, que já passou do momento em que você produziu, né, esse trabalho, né, da data em que foi feito, dessa diferença de percepção de onde você está hoje, né? Como que bate isso para você? Sobre essa distância, né, no tempo. Eu acho que não muda, não, Danilo. É tão radical quanto sempre, né, a diferença, ela sempre me bate, não tem... Não, é como se realmente aquilo, é essa quebra que existe. São dois mundos que, né, assim, dentro da minha experiência do meu corpo, né, assim, de mulher aqui, de ir para uma praia no Ceará e ir para uma praia que é radicalmente, né, diferente. Então, se quebra mesmo, né, assim, eu sinto, né, seja na paleta, seja não sei, na luminosidade. Eu não sei se isso muda, esse sentimento de ser estranho, né? Mas não sei. Até agora não, né? Tem um ano que eu tô aqui. Eu acho que é essa primeira impressão que me chegou e que, né? Não sei se era isso. Você tava... Legal. É bom saber, né, dessa sua percepção. Posso falar ainda? Pode, enfim, acho que mais
10 minutos a gente consegue, não, né? Ai, ai. Enfim, acho que a gente consegue. Não sei se todo mundo está de acordo, enfim. Então pode ir, Danilo. Então, bora lá. No trabalho da Diana, do jogo da memória, tem essa questão com o registro, né? O registro do fugaz, daquilo que se perde. Aí você trouxe também essa questão do acesso à fotografia, né? Que antes era mais difícil, era mais raro, e hoje, né, a gente tem isso assim instantâneo. E aí, né, tem essa mudança na maneira de lidar com esses registros, né? E aí tem uma questão que eu fiquei pensando que é desse estranhamento com o passado, né? Ou pelo modo de registrar, que muda, ou também, assim, pelo fato de você ter recebido, né, essas fotos antigas dos colegas e ter tido um contato com o passado que talvez você não conheceu, apesar de conhecer os colegas, né? E, e aí queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, assim, desse contato com o passado. E aí fiquei pensando nessa situação de deslocamento do tempo, né, com a memória que se perde e revisitar o passado também. Aí teve uma outra questão que eu pensei, eu não sei se isso acontece realmente na maneira como foi programado ali, se cada vez que a gente acessa o jogo, se muda a disposição das cartas, né? Porque aí se muda, se caso muda, a gente tem que reencontrar, né? Tem uma questão de perda aí também, então, da memória. Muda sim. Ah, legal. Chato, né? Legal, acho massa. É tipo, não volta, porque se ficasse na mesma, aí quando você, não, aquele tá ali, Aham. né? Aí, não, mas toda vez que você abre, mistura de novo. Mistura de Ótimo. novo. E foi muito legal pegar a foto de todo mundo e ver assim, ver tudo assim no computador, né? Um do lado do outro, assim, a gente, poxa, gente, a gente é tão igual, né? E tão diferente, como é que pode, né? Me via nas crianças, sabe? Sei lá, situações corriqueiras do cotidiano que foram enviadas, né? Tipo, sentado na calçada, andando não sei aonde, não sei o quê, com roupinha de frio, roupinha mais tranquila, mais leve. Sei lá, a gente vê essas imagens, é impossível não se reconhecer, é impossível não se encontrar, não se ver no passado também, não lembrar da sua infância. E, mais uma vez, lembrar da infância e lembrar desse, dessa diferença, né? Do tempo que passou. Ver o rosto das pessoas, ver como o tempo passa, né? Nos rostos das pessoas, assim. A gente tem tantas coisas para marcar o tempo e a fotografia chega a dar um tapa na cara, assim, muito claro, dizendo que o tempo passa, assim, né? Outra coisa são os filhos, né? Você ter filhos, você olha para o filho, fala, meu Deus, minha tá um bebê, agora tá andando sozinho em outro canto. Ou seja, o tempo está aí passando e a gente tem poucas consciências disso, né? E a fotografia ela é incrível por isso, porque ela consegue demonstrar isso de uma forma muito clara, assim. Agrupando essas fotos, eu tive uma sensação não só de agradecimento, né, e de afeto da participação de todo mundo da turma, que foi muito solícito todos, mas de ver essa similaridade assim, entre nós, os humanos, naturalmente que passaram pelas infâncias, assim, sentimento bom de ver isso. Que legal essa percepção. Obrigado, gente. Dá para falar mais um pouquinho? Sim. Faz a próxima e a gente fecha, Danilo, pode ser? Pode. Não, se não der também eu faço isso. Eu mando então depois para os colegas para não ficar também apertado aqui de tempo. Se tiver mais alguma consideração, não tem problema. Não, mas Não, eu quero saber tuas considerações, fala aí. faz essa Tuas próxima, perguntas. aí depois. Tá, então tá, a próxima. No trabalho do Doug, eu achei bem interessante essa sua fala de relação de reencontro com o desenho, né?
E aí fiquei pensando nessa questão do tempo aí que você trouxe no trabalho. Então, você reencontra com o trabalho antigo, traz ele para o seu trabalho presente, e isso é uma forma de conexão ali entre os capítulos, né? E, e aí, nessa questão, eu penso numa situação de distanciamento, né? A distância desse tempo, e aí pensei no distanciamento quando você está estudando, né, esse desenho, né, no laboratório lá de anatomia. Eu tive a oportunidade também de fazer aquelas disciplinas, né, de desenho de anatomia, e eu lembro dessa questão que tinha, né, assim, que às vezes à primeira vista aquilo choca, né, e aí parece que é uma questão recorrente esse distanciamento, né, com as peças, com os corpos, para poder conseguir lidar com essa experiência, né, não só ali no curso de artes, mas também no curso, nos cursos de saúde, assim. Mas em algum momento, né, aí você comenta dessa situação das duas vias, né, no trabalho, assim, né, de absorver e depois de expurgar, né, e aí tem esse trânsito no processo. Eu pensei nisso, assim, gostaria de ouvir de você nessa questão do distanciar, né, desse objeto, mas ao mesmo tempo, se isso traz alguma aproximação com esse objeto, com esses corpos, nesse seu deslocamento no trabalho, assim. A distância, tentar explicar um pouquinho da distância. A gente que trabalha com desenho, é muito bom, às vezes, a gente se distanciar, né? Porque o desenho, ele é muito focal, né? A gente se fecha quando a gente está desenhando, né? E a gente fica muito com aquele olhar das minúcias a gente faz o desenho por partes, né? A construção ela é fragmentada, né? Primeiro e depois a gente vai trabalhando pedacinho por pedacinho, é como se fosse uma construção de formiguinha mesmo ali, né? Uma linha de cada vez, um traço de cada vez. E muitas vezes a gente está muito carregado por aquilo que a gente quer passar e a gente não consegue enxergar o todo, né? Que é do que aquilo que a gente está colocando ali no papel. A gente não consegue decifrar, né? Muitas vezes, quando a gente está produzindo obras, a gente vai entender elas muito tempo depois, né? Como o meu mestrado foi na área de poéticas transversais, muitos dos trabalhos que eu produzi para fazer a exposição final, eu estou começando a entender eles agora, assim, né? Então, esse distanciamento ele é fundamental, né? Talvez eu não enxergasse, quando eu fiz o primeiro esboço, o caminho que aquilo ia tomar, né? Então, colocar na gaveta e descansar é assim como quando você está escrevendo um texto, você precisa tomar um distanciamento para poder ler depois o seu texto na visão do leitor, né? Não na visão da pessoa que está escrevendo. Então, o desenho ele tem isso, né? E muitas vezes muitos artistas usam isso bastante, né? Porque esconde o desenho, deixa anos lá e depois volta neles para ter uma maturidade para saber trabalhar sobre isso. E nesse trabalho isso aconteceu naturalmente, né? Eu não forcei, né? Eu descobri o desenho, né? Eu redescobri o desenho, né? Há um tempo depois e aí ele voltou a conversar comigo, né? Ele voltou a mexer comigo. Então essa distância ela foi necessária, né? Assim como é a distância necessária do laboratório, né? Porque a gente, além dos médicos que têm uma relação muito do saber ali de lidar com outras vidas que eles estão se preparando para isso, a gente que é artista, a gente tem uma questão muito subjetiva de se ligar com as coisas que a gente trabalha, né? Então, quando a gente tem uma relação com um objeto ou com qualquer outro tipo de elemento, a gente conversa muito com esse elemento, né? No trabalho de todo mundo que foi apresentado aqui, tem uma conversa com o elemento, isso penetra a gente de algum modo. E as peças anatômicas não é diferente, assim, né? Então, lidar com isso, se não tiver essa via do expurgo de botar para fora, isso pode causar questões prejudiciais mesmo à mentalidade, à saúde de qualquer indivíduo, porque você fica só absorvendo, né? E quanto mais a gente absorve, uma hora isso estoura de certa maneira. E eu acho que
que no meu trabalho, assim, eu vejo muito esse expurgo construtivo, né? Tem muita gente que tem um expurgo destrutivo, de fúria, de revolta, e o que eu aprendi com o desenho foi ter esse expurgo construtivo, né? Essa reciclagem, mesmo que seja de algo ruim para algo que aparente soluções ou que proponha compreensões de algo que é estranho, assim, né? A nossa cultura tem muito essa cultura atual mais, antigamente tinha menos, assim, a gente tem muito essa coisa de maquiar essa transição da morte, né? Hoje a gente terceiriza para uma funerária, antigamente no interior do país, né? Minha família é do Nordeste, no Pernambuco, no Ceará, era velado na própria casa, todo mundo via, colocava o cadáver ali para todo mundo se despedir, era muito menos distante, assim, né? E eu acho que a sociedade também buscou essa distância para tentar digerir, né? Não sei se melhor ou pior, talvez isso tenha gerado complicadores e também facilitado outros pontos. Mas eu acho que essa distância é realmente muito importante, assim, né? Tanto que eu divido o meu trabalho entre realidade e ficção. Eu não quero unir, né, a ficção da realidade. Tem trabalhos que propõem isso, de quebrar essa separação da ficção e trazer para o real. Eu não, eu quero manter essa divisão, porque eu sei que na ficção eu posso tudo, não devo tudo, né? Porque a gente sabe que vai ter leitores que vai ler trabalho e também isso gera impacto. Mas na ficção eu posso trabalhar com qualquer questão, já na realidade não. Na realidade a gente lida com o outro, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter saber se comportar em sociedade. Então esse expurgo construtivo é para despejar, como se fosse despejar o lixo dentro do lugar que é permitido ali, né? Não sei se eu respondi. Obrigado. Pessoal, Danilo, desculpa, que vou ter que, que vou ter que interromper, enfim, já está muito tarde, já passou um tempo, né? Mas aí, se você, acho que ficou convite, enfim, desculpa para a Ravane, para a Lin também, né? Ficou convite para você mandar pergunta, ou a gente, de repente, abre num outro espaço. Manda mesmo, Danilo, uma pena que não deu tempo. Enfim, peço desculpas, enfim, mas... A gente está em algum mesmo grupo, não, de WhatsApp, Danilo? Não, né? Não estamos, não. Eu vou deixar aqui meu e-mail, então, para você. Legal. Sugiro a Vani fazer o mesmo. Isso, boa ideia, Lin. E, enfim... A gente é amigo do Instagram. Com o coração partido, né, que acha a conversa tá boa, tem muita coisa, acho que nunca se esgota, né, mas vamos encerrar hoje essa mesa, né, enfim, muito obrigado a todos, enfim, acho que foi um bate-papo, até estendeu demais, né, que nossa visão, mas, enfim, e lembrando que na próxima quinta teremos um outro bate-papo, enfim, todos estão convidados, o link é o mesmo, né, então acho que é só entrar. É isso, Lin quer falar Ana quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que vieram e também de todos os artistas, todas as falas, foi muito bom, muito intenso o encontro, adorei. Obrigada. Fiquei curiosa. Queria mandar um beijo para minha mãe. Beijo, mãe. Quem que é a sua mãe, Ravane? É a Denir, tá aí embaixo. Muito bom. E os nossos colegas também, né, Robson, Gustavo, que vieram aqui nos prestigiar, algumas amigas que vieram, já saíram, enfim, a Miriam, que é minha amiga que está aqui, agradeço a presença, e a todos vocês, gente, foi ótimo. Gente. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada a todos. Tchau.